Em relação às redações, no início, assim, eu tirava 700 e pouco, sabe? Eu tirava 720, tudo era muito ruim, muito incompleto. Eu não sabia direito nem fazer uma tese, gente. Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou explicar pra vocês como foi que eu consegui tirar acima de 900 na minha redação do Enem. A primeira coisa que eu fiz foi, na minha metodologia de estudos, eu basicamente fazia uma redação a cada 15 dias. Então, a cada 15 dias eu pegava, eu pesquisava, eu escolhia um tema que talvez fosse relevante para aquele momento. Tem vários sites de redação que eles disponibilizam temas gratuitamente, então era bem fácil, assim, para eu escolher um. E aí, eu fazia essa redação a cada 15 dias, eu sempre me atentava, tipo, pro tempo em que eu demorava para poder fazer, e todos esses fatores. A segunda coisa que eu fazia era que sempre depois de fazer uma redação, eu buscava feedback sobre essa redação. Então, uma coisa que eu fazia muito, ou eu procurava feedbacks com outras pessoas, ou eu procurava feedback que fosse pago, né? Eu optei pelo pago. Então, eu basicamente era inscrita no Redação Online. O Redação Online, ele promete que vai corrigir a sua redação a cada 3 dias. Me ajudou bastante, porque dessa forma eu consegui entender bem o que é que eu estava errando e o que é que eu precisava melhorar. E aí vai para outra parte do que eu fazia. Depois que eu tinha minha redação corrigida, eu marcava tudo que eu tinha errado. Então, todos os conectivos que eu deveria ter utilizado a mais, ou meus erros de português, e por aí vai. Depois que eu marcava o que eu tinha errado, eu tentava sempre melhorar na outra prova. Então, sempre quando eu fazia uma outra redação, eu tentava aplicar com o conserto, entre aspas, dos meus erros do passado. Então eu colocava mais conectivo, essas coisas. Algo que me ajudava muito era eu marcar todas as partes que eu tinha errado. Então, se eu tinha errado uma palavra que estava no singular, era para colocar no plural, tipo, tem com acento, essas coisas. Eu fiz isso e eu percebi uma melhora significativa. Depois foi em relação à escrita. Fazer redação é muito cansativo, né? Você cansa muito ao longo do processo. Pelo menos eu cansava bastante. Então, uma coisa que eu fazia era escrever as minhas redações no celular. Vai dar certo. Eu fiz um grupo comigo mesma, eu escrevia minhas redações. E aí, depois que eu escrevia, eu passava essas redações pro papel, pra ver quanto durava, tipo, quantas linhas tinha no D1, quantas linhas tinha no D2, na introdução, na conclusão. E aí, eu conseguia corrigir pelo celular mais rápido. Quando eu vi um erro assim, eu já conseguia reformular. E passando pro papel, eu já conseguia ter uma noção do número de linhas, que era o número de linhas mais ou menos que eu queria pra minha prova, né? Foi a terceira coisa que eu fiz. Acho que é a terceira, né? Enfim. Aí a quarta, eu tinha um caderno e nesse caderno eu anotava todas as coisas que eu precisava, todas as minhas anotações, argumentações, conectivos que eu precisava usar, mas principalmente todos os argumentos que eu ia usar. É necessário, né, você ter um número de citações separadas para você, então que são citações que você consegue aplicar na hora e tal. Ter esse caderninho com essas citações me ajudou muito a meio que não gravar assim, mas entender algumas, e isso com certeza me ajudou na hora que eu fui fazer a minha redação do Enem, porque eu já tinha uma citação meio que na cabeça assim, que era uma citação que cabia muito para tudo, e isso me ajudou bastante. O que eu falei do primeiro, né? Em relação a você fazer uma redação a cada 15 dias, o importante é você estudar, né? Você sempre conseguir estudar e você conseguir adquirir mais repertório cada vez mais. Eu acho que eu tinha esquecido de falar isso. Mas em relação às redações, no início, assim, eu tirava 700 e pouco, sabe? Eu tirava 720, tudo era muito ruim, muito incompleto. Eu não sabia direito nem fazer uma tese, gente, que é basicamente que você vai defender ou não ao longo do texto, né? Nem isso eu sabia ler. E era bem triste, assim. Eu só comecei a aprender mesmo quando eu comecei a fazer várias redações. E aí eu vi o padrão, e aí eu vi o que eu errava, e aí eu vi como é que eu podia melhorar, e por aí vai. Então, basicamente, você só vai aprender a ser boa em redação se você fizer. Se você tem muita preguiça, igual eu tinha, você pode fazer isso de escrever no celular. E aí você vê, cara, talvez essa vírgula não esteja muito boa. E aí a outra coisa que você pode fazer é, por exemplo, quando vocês verem que vocês estão errando muito algo constantemente, tipo, eu errei vírgula várias vezes seguidas, eu peguei conectivo e eu repeti o mesmo, estuda, gente. Então, viu que tá errando muito vírgula, assiste uma aula de vírgula. Viu que você tá errando muito plural, singular, assiste uma aula desse tipo. No YouTube tem várias aulas que são gratuitas que tem isso. Então, eu acho que é você procurar mesmo, ver o que você tá errando e melhorar. O que não pode é você continuar com as mesmas atitudes e esperar um resultado diferente.
Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo, se ajudou em alguma coisa pra vocês, clica em curtir, clica em compartilhar, comenta também, entendeu? Manda pra sua mãe, pro seu pai, pro seu cachorro, pro seu irmão. E é isso, gente. Obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Vou pegar a Sofia pra dizer tchau pra vocês. Tchau!